Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu vou trazer uma palavra de Jesus para a sua vida e essa palavra se encontra no livro de Lucas. Eu quero iniciar aqui lendo Lucas capítulo 5, no versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e se assentava no barco para ensinar a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E eu quero ler por enquanto somente até aqui, que eu quero que você tenha uma visão do que essa palavra tem a falar, que às vezes eu já ouvi bastante pregação falando sobre o milagre da multiplicação, que Jesus fez um milagre onde Pedro passou a madrugada inteira sem pescar nada, mas Jesus, a partir do momento que ele entrou ali na vida de Pedro, ele fez um milagre. E não é sobre essa visão que eu quero que você entenda um pouco dessa palavra, é sobre a visão de como Jesus age e o que fez Jesus na vida de Simão Pedro, além de fazer o milagre da multiplicação de peixes. Se você for parar para analisar toda a história e o contexto do que aconteceu, a história diz que Pedro tinha passado a madrugada inteira, a noite inteira, pescando ou tentando pescar, e ele não conseguiu pescar nenhum peixe. E parando para analisar a vida de Pedro, Pedro era um pescador profissional, ele tinha a pesca como a sua profissão. E imagine o quão frustrante era, frustrante é quando você tenta na sua profissão, quando você tenta ali no seu meio profissional ou algo que você está tentando conquistar na vida e você passa ali um dia inteiro de trabalho tentando obter resultado e você não consegue. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Pedro passou a madrugada inteira tentando pescar e não obteve resultado nenhum. Porém, tudo isso era um plano de Deus para a vida de Pedro e conforme eu for trazendo a explicação aqui da palavra, eu espero que você entenda que os planos de Deus sempre são maiores que os seus e muitas vezes Ele permite situações na sua vida para que o seu plano, para que você se frustre ou para você, pelo menos, achar que Deus não está com você, para que você seja levado a lugares, para que você seja colocado em situações, para que Deus possa falar com você exatamente no local onde Ele quer e no horário onde Ele deseja que você esteja. Se você for parar para analisar aqui, quando Jesus ele estava chegando ali na praia, que ele avistou os barcos, ele já sabia de tudo que tinha acontecido com Pedro e com todas as pessoas que estavam ali, que passaram a madrugada tentando pescar e não estavam comemorando, não estavam felizes porque eles não tinham pescado nada. Porém, a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede. E aqui o lavar a rede tem um grande significado, porque um pescador ele estava lavando a rede porque ele estava se preparando novamente para pescar. Ele não estava deixando simplesmente a frustração, ele não estava deixando com que o mau resultado que ele tinha obtido nessa madrugada afetasse a vida dele. Ele estava lavando a rede para estar pronto novamente, para voltar ao mar se precisasse. Só ele sabia quando ele iria voltar ou não, ou se ele teria uma nova oportunidade de voltar ao mar. Porém, ele estava deixando a sua ferramenta de trabalho, ele estava deixando ali o que ele precisava para obter o resultado, que era a sua rede pronta para ser usada se caso precisasse usar novamente. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente se frustra e quer largar as coisas de mão, a gente quer abandonar. Eu penso assim que Pedro teria tudo para chegar ali, voltar naquela pesca, só largar o barco lá e abandonar a rede e deixar tudo do jeito que estava e falar assim, não, eu vou esfriar a cabeça, eu vou culpar alguém, eu vou achar um culpado aqui para essa frustração, eu vou tentar esfriar minha cabeça para depois eu volto aqui e vejo se eu vou lavar essa rede, vejo o que eu faço com esse barco. Porém não, Pedro ele lavou a rede e deixou ela pronta para que fosse usada novamente. E analisando isso com os olhos de Jesus, ou como Jesus estava vendo essa situação, Jesus já sabia que Pedro tinha passado a madrugada inteira sem pescar nada. Jesus já sabia que Pedro estaria ali
naquele local com o barco, não só o barco de Pedro, mas outros barcos estavam ali no local também. E se você for parar para analisar, você pode pensar assim: ah, então foi Jesus que permitiu que Pedro não pescasse nenhum peixe? Eu não digo que foi Jesus que permitiu, mas foi Jesus que ordenou aos peixes que saíssem dali, que nenhum fosse até a rede para que Pedro não pegasse nada. Porque Jesus, ele queria ter um encontro com Pedro, ele queria ter uma situação particular com Pedro, onde Pedro parasse para ouvir a palavra de Jesus e parasse para prestar atenção no que Jesus tinha para dizer. Jesus, ele é onipotente, onisciente, ele poderia muito bem ter chegado ali e já ter falado para Pedro: a partir de agora você vai ser um pescador de homem, me siga. E Pedro teria que seguir Jesus, porque seria o plano de Jesus para a vida de Pedro. Porém, Jesus, ele é tão maravilhoso nas coisas que ele faz com que você entenda primeiro quem ele é e o quão poderoso ele é, para que você decida seguir a ele, para que você tenha dentro do seu coração a vontade de seguir a ele, de fazer a vontade dele. E uma das coisas que acontece bastante na Bíblia, se você for pegar todas as vezes que Jesus falou com Pedro, aqui, quando diz que Jesus foi falar com Pedro, Jesus não chama Pedro diretamente de Pedro, e sim chama ele de Simão. Então, uma das chaves que você tem que pegar aqui dessa palavra é que todas as vezes que Jesus vai falar com você, referente à sua pessoa, referente a algo pessoal seu, ele vai te chamar exatamente pelo nome. Todas as vezes que Deus fala sobre o ministério de Pedro, sobre o que ele estava fazendo, sobre as obras dele, ele chama Pedro diretamente pelo nome de Pedro, porém aqui ele chama de Simão. E quando ele chama de Simão, ele fala assim: peraí, vem conversar comigo como homem aqui. É Jesus ali se colocando numa posição de homem para poder falar diretamente com Pedro, onde ele diz: entretanto, num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco com a multidão. Então, eu imagino assim que Jesus chegou ali na praia, falou: Simão, vem aqui, preciso que você me deixe usar o seu barco, que eu preciso ministrar para essas pessoas. E Pedro, ao Simão que estava lavando a rede, falou assim: Jesus, tá aí, pode usar. E eu acho que na cabeça dele também ele pode ter pensado assim: bom, passei a madrugada inteira não pegando nada, né? Já tô terminando de lavar a rede, já vou aproveitar e vou ouvir essa palavra também. E uma das coisas que eu ouvi um pastor falando numa pregação sobre o porquê Pedro não estava lavando a rede dentro do barco, por que Pedro desceu do barco e estava ali na praia limpando a rede. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender é que o local onde Jesus nos dá para que a gente seja abençoado, o altar que Jesus levanta na nossa vida é um local santo, é um local onde a gente não deve trazer sujeira para esse local. Então, todos os locais onde Jesus te colocou, às vezes ele te deu uma empresa, às vezes ele te deu algo, aquele local ali é um local santo e ele tem que ser tratado dessa forma. Não traga nada que vai sujar a imagem de Jesus, não coloque nada nesse local que vai falar assim que você serve a Jesus, mas que você está colocando outra coisa nesse local para para tirar a honra de Jesus ou para sujar a imagem de Jesus. Coloque sempre esse lugar como um lugar santo, faça dali um altar para Jesus. Então, todas as vezes que você tiver que fazer alguma coisa, tirar alguma sujeira, preste bastante atenção nas coisas que estão ao seu redor, nas coisas que entram na sua casa. Às vezes você ganha algo de alguma pessoa e isso você não sabe o que a pessoa fez com isso, você não sabe se a pessoa está te dando esse presente com alguma maldade no coração, se é algo que você vai levar para dentro da sua casa. Isso pode trazer alguma maldição para sua vida. Então aprenda a tirar a sujeira das coisas e não deixar o altar que Jesus te deu sujo. Deixe sempre o altar limpo, então aprenda a lavar a rede nos locais certos. E eu coloquei algumas anotações aqui que eu quero trazer para vocês referente a essa palavra, que a primeira é essa, que ele corrige Pedro chamando ele de Simão, que é pelo nome. E que Pedro não lavou a rede no barco, porque ele não poderia deixar que nenhuma sujeira caísse no barco, que era da onde ele tira o sustento dele, é da onde ele tem ali como local que ele tem que deixar limpo e organizado para que o sustento dele seja tido diariamente. E uma coisa que você tem que ter, sim, não coloque sujeira no seu local de honra, que no caso de Pedro era o próprio barco. E uma das coisas
que você aprende assim nessa situação, porque a Bíblia não fala que Pedro estava revoltado, não fala que ele estava frustrado, e ele teria todos os motivos para estar frustrado, porque imagina você passar a madrugada inteira tentando fazer algum trabalho, tentando efetivar alguma coisa e você não conseguir. É motivo para frustração. A gente, como homem e como pessoa, a gente se frustra muito fácil. Só que Pedro, não, ele estava ali simplesmente lavando a rede e se preparando para deixar tudo organizado para caso ele precisasse voltar para o mar. E ali Jesus aproveitou essa situação. Como eu disse, Jesus já sabia a forma certa de colocar Pedro naquele local ali para ele ouvir a palavra do Senhor. E quando ele conversa com Pedro assim, tete a tete, quando ele pede para usar o barco de Pedro, ele sobe ao barco e pede para Pedro afastar um pouquinho o barco para ele ter noção da multidão que estava ali para perseguir Jesus. E Pedro estava ali no barco com Jesus para ter um pouco de intimidade e ouvir Jesus pregar. Porém, a Bíblia diz aqui que ele se assenta ao barco, então ele se assenta na posição mais alta do barco, para que todos estivessem ali ao seu redor e para que Pedro prestasse atenção na palavra do Senhor. E muitas vezes você está frustrado no seu local de trabalho, você está frustrado em algum lugar e Deus te leva exatamente aonde Ele quer que você esteja para Ele colocar uma palavra no seu coração, para Ele pregar algo para você, para Ele usar alguém para falar com você, para Ele usar alguém para levar a palavra de Jesus para você. Então, não tema em ir nos locais onde Jesus manda você, onde Jesus coloca no seu coração para você ir. Às vezes Ele te manda ir em alguma igreja, te manda ir em alguma cooperação e você fica ali relutando para não ir. É o plano de Deus que está sendo cumprido na sua vida para que você escute uma palavra que vai edificar a sua vida. E eu quero trazer aqui, se você for parar para analisar a situação do Pedro, como eu disse, ele não se frustrou. E quantas vezes a gente se frustra por não conseguir o resultado que a gente quer? Porém, quando a gente vive de resultado, como a gente busca somente o resultado, e às vezes a gente acaba fazendo isso com a própria palavra de Deus ou com o próprio Deus, onde a gente só ora através de resultado, a gente só busca, a gente só louva, a gente só vai atrás de Cristo para obter um resultado imediato que a gente precisa, e quando a gente não consegue, a gente acaba se frustrando. A gente tem que tomar essa passagem aqui de Pedro como lição, para que a gente não se frustre com Deus, até porque Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quiser. Então não apresente frustração para Deus por um resultado que você não obteve. Aprenda a se calar e a ouvir o que Deus quer falar com você, porque às vezes Ele não te deu aquele resultado, porque o resultado que Ele quer para você é muito maior, ou Ele quer mudar a sua vida de forma totalmente diferente da que você pensa que tem que fazer. E a Bíblia também nos ensina que em tudo devemos dar graça. Eu tenho certeza que ali Pedro deu graça por poder sentar e ouvir a palavra do Senhor. Eu quero continuar aqui na passagem da Bíblia que foca onde Pedro primeiro teve que ouvir a palavra do Senhor. E ele ali, mesmo não tendo pegado peixe nenhum, ele mesmo não tendo pegado nada, ele parou e analisou, ele parou e ouviu, ele parou e deu atenção para a palavra do Senhor. Então, muitas e muitas vezes, Deus só quer que você pare e comece a ouvir a palavra dele. Ele quer que você pare, esqueça um pouquinho das suas frustrações, esqueça de tudo que você passou, esqueça das coisas que deram errado e preste atenção no que Deus está falando com você naquele momento. Pedro tinha tudo ali para poder simplesmente ir para casa revoltado, não dar ouvidos a Jesus, ou deixar Jesus ali pregando a multidão e se afastar. Porém, ele parou ali e aproveitou para ouvir a palavra de Jesus. E é nessa hora que Jesus começa a falar com Pedro, e você vai entender aqui que às vezes tudo dá errado em um local, tudo dá errado com alguma pessoa, tudo dá errado em situações da sua vida. E Jesus permite que tudo isso dê errado, para que naquele local, naquela situação, Ele faça você voltar ali para resolver tudo, para curar as suas feridas, para tirar os seus anseios, para tirar você daquela situação onde você achou que nunca o resultado iria vir, e te mostrar que o resultado depende dele. Porque muitas e muitas vezes você está procurando o resultado de algo, só que você não está sendo guiado pela palavra de Deus. Mas quando Jesus ele dá uma palavra sobre algo na sua vida, você pode ter certeza que se você colocar a sua fé em ação e você cumprir as ordens de Deus, tudo irá acontecer conforme Deus
permita que aconteça e o seu resultado será muito melhor do que você achou que você teria esse resultado, ou um resultado pequeno que você está buscando. Deus fala, não, eu vou frustrar esse resultado pequeno, para na hora que eu falar com ele estiver embaixo da minha palavra, ele vai entender que o meu resultado não vai ser pequeno, e sim vai ser enorme, vai ser algo que ele nem imagina que possa acontecer na vida dele. E aqui eu coloquei 2 anotações, e presta atenção que isso vai vir direto com a palavra de Jesus, que fala assim, ó, existem lugares onde você tentará ter resultado e você não vai conseguir. Existem lugares que você será frustrado, existem lugares onde Deus vai permitir que você fracasse, que as pessoas vejam você fracassando, que você não obtenha resultado nenhum, com que faça que você se volte a ouvir a palavra de Deus, com que faça que você volte a ouvir a voz de Deus, ou que você pare um pouco para ouvir a voz de Deus, para aí Deus poder falar com você, e depois que você estiver embaixo da palavra dele, ele vai te levar naquele mesmo local onde você teve a frustração, naquele mesmo local onde você achou que não teve resultado, para que o resultado venha na sua vida. Então Jesus, ele vai te curar exatamente no ambiente que você foi ferido. E se você parar para analisar, você pode falar assim, Raulson, mas como Pedro não pescou nada? Se depois a Bíblia fala, e é onde eu vou ler aqui, que diz assim, ó, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aqui nessa versão diz assim, ó, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu tenho uma outra versão aqui na King James, que diz assim, ó, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Olha a diferença de tradução, e olha como as duas têm um grande significado aqui, que você tem que levar isso para sua vida. Nenhuma aqui diz assim, ó, e quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E na outra diz, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e pediu-lhe, ide para o mar alto, onde as águas são mais profundas, e lançai as redes de pesca. Então Jesus está falando assim, diretamente para Pedro. Bom, você tentou obter resultado, você não conseguiu o resultado. E agora eu te trouxe aqui para você ter um particular comigo, e você está saindo para tentar novamente. Porém, agora você está debaixo de uma palavra. E aqui, na versão da King James, como diz assim, vai para águas mais profundas. Jesus está falando assim, eu quero que você tenha um resultado, só que para você ter um resultado, você tem que ir num relacionamento comigo muito mais íntimo. Eu quero que você busque a mim através da intimidade. Eu quero te levar em águas mais fundas, onde ali o risco é maior, onde a situação que eu vou te colocar, ele é bem mais complicada. A situação que eu vou colocar vai ser uma situação de maior dificuldade. Porém, você está embaixo da minha palavra. E se você crer na minha palavra, o resultado que você vai obter irá surpreender a todas as pessoas que estão ali. Quando Jesus pede para você ir mais profundo, quando ele pede para você se lançar no mar alto, ele pede para você ir a águas mais profundas. Ele quer que você vá para um local onde você vai depender totalmente dele. Às vezes você já foi naquele local, você já tentou fazer tal coisa, você não conseguiu obter resultado. Porém, quando Deus fala assim, vai que você está embaixo da minha palavra, só que vai para um lugar muito mais difícil, vai para um lugar onde o mar é alto, onde o mar é revolto, onde as ondas vão se fazer presente ali, e você pode até temer, mas você não deve temer, porque você está embaixo de uma palavra de Jesus. E no versículo 5 diz assim, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E aqui na versão da King James diz assim, ó, ao que replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando na tua palavra, lançarei a rede. Olha a diferença de você lançar a rede confiando nas suas próprias mãos, e olha a diferença de você lançar a rede confiando e crendo na palavra do Senhor, porque ali Simão só lançou a rede porque ele creu, ele colocou a sua fé 100% em ação, e mesmo assim ele fala para Jesus naquele momento, bom, eu passei a noite inteira pescando, não consegui pegar resultado nenhum, mas agora já que eu estou embaixo da sua palavra, eu vou lançar a rede novamente. E quantas vezes você está tão frustrado, você está tão decepcionado com algo, que Jesus está falando assim, vai agora,
porque agora vai dar resultado. E você acaba não indo, você quer deixar de ir, você não crê que o seu resultado virá porque você está embaixo de uma palavra de Deus. Então preste bastante atenção e, e tenha essa lição de Pedro. Jesus foi quem falou com os peixes e permitiu que nenhum peixe entrasse na rede na primeira vez que Pedro pescou. Aí você pode querer questionar e falar assim, como assim? Como Jesus falou com o peixe? Se você for lembrar o que diz a palavra em Jonas, no livro de Jonas, diz assim, ó, Jonas capítulo 1, versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. O peixe só engoliu Jonas porque Jesus falou diretamente com ele. Então, da mesma forma que Jesus falou com o peixe para tragar Jonas, ele falou com os peixes para que nenhum se aproximasse das redes de Pedro. Porém, agora Pedro está embaixo de uma palavra. E a palavra do Senhor para os peixes agora é totalmente diferente. Ao invés de se afastar das redes de Pedro, ele pede para os peixes que entrem na rede de Pedro. Então, esteja atento com seus ouvidos, coloque o seu relacionamento com Jesus, pare para ouvir Jesus primeiro, para que ele dê uma palavra sobre a sua vida. Aí sim, você está apto a ir a mar alto e lançar a rede. Porque Jesus, quando ele falou para os peixes não entrar na rede de Pedro, ele precisava atrair Pedro para aquele culto. Então Jesus sabe exatamente como te atrair. Às vezes ele vai te atrair te dando uma revelação, às vezes te dando um bem material que faça com que você vá até a casa dele para agradecer. Só que às vezes ele vai ter que te atrair, tirando algo de você, tirando algo que você mais queria, algo que seria mais necessitado para você naquela hora, para atrair você, para estar na presença dele, para que ali na presença dele ele possa falar com você. E presta bastante atenção aqui no que a palavra diz a partir dessa parte, porque muitas e muitas vezes Deus fala conosco e a gente acaba não cumprindo a palavra dele por deixar as nossas frustrações falarem mais alto do que a palavra de Deus. E no versículo 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompendo-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase vieram a pique, que quase vieram a naufragar. E olha como Jesus sabe de todas as coisas e quando ele coloca uma palavra na sua vida, essa palavra vai muito além das suas expectativas. O resultado que Pedro queria ali naquela madrugada pescando era somente peixe para o barco dele, era somente peixe para saciar uma necessidade que ele tinha. A Bíblia aqui não relata exatamente o que Pedro precisava, e para quem quer ter uma noção do que aconteceu assim, entender um pouco mais dessa palavra, eu aconselho que você assista o The Chosen, principalmente sobre essa passagem de Pedro, porque diz que Pedro ele foi pescar porque ele tinha algumas dívidas, ele precisava sanar alguma coisa ali muito rápido, ele precisava ou se alimentar, ou ele precisava pagar algo, e quantas vezes as suas frustrações vêm por que você está devendo algo, você precisa se alimentar, os seus filhos não têm alimento, e você busca ali tentar receber algo, que você busca tentar conseguir algo para matar aquela sua fome, ou para matar uma sensação que você precisa saciar naquele momento, e Deus frustra você, fazendo com que você não obtenha resultado, somente para que você se aproxime dele. Então, quando Jesus dá uma palavra para você, a sua necessidade primária, ela deixa de ser uma necessidade primária, porque olha o que Jesus fez, ele multiplicou os peixes. Ele diz que aqui, quando Pedro lançou a rede para o outro lado, começou a vir tanto peixe, que ele sinalizou os barcos que estavam próximos, pedindo para que eles fossem lá pegar os peixes também, porque quase que esses barcos vai a pique, quase que esses barcos naufragam de tanto peixe que tinha. Então, uma lição que a gente tem que tirar aqui dessa palavra é que quando Deus colocar uma palavra na sua vida e for uma palavra de bênção, for uma palavra que vai te fazer ter um resultado, esse resultado jamais será somente para você. Esse resultado vai ser tão bom na sua vida que ele vai multiplicar as coisas para que você possa, através desse resultado, mostrar para as outras pessoas o quão grande é a glória de Deus na sua vida. Então, aprenda a multiplicar as coisas que estão na sua mão e dividir essas coisas com as outras pessoas. Deus jamais irá abençoar somente um filho
para que esse filho não venha multiplicar as bênçãos que Deus coloca na sua mão. Todas as vezes que Deus coloca uma bênção na sua mão e essa bênção é muito grande, Ele quer que você compartilhe dessa bênção com outras pessoas. Ele quer que você compartilhe desse resultado com outras pessoas. Então tem essa lição aqui na palavra de Pedro. E no versículo 8 diz assim, ó, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Nessa hora, Pedro deve ter pensado em todas as coisas que ele pensou e todas as coisas que ele provavelmente ele deve ter falado ali em pensamento, culpando Jesus por não ter uma pesca. E quando ele viu que através da palavra de Jesus ele obteve um resultado, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar perante Jesus, pedir perdão e falar que ele não era digno de estar na presença de Jesus. Porém, Jesus ele sempre é misericordioso, principalmente para o filho que se prostra e pede perdão para ele. E aqui no versículo 9, continuando, diz assim, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Eu quero trazer aqui em outra versão, que é um complemento aqui dessa palavra, que está em Mateus 4, do versículo 17, diz assim, ó, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui eu acabei de ler que Pedro fez isso, ele se prostrou perante Jesus e ele se arrependeu. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E aqui em Lucas, a palavra diz que quando Jesus chegou, Pedro estava lavando a rede. Porém, olha como a visão de Jesus, ela é sempre total de todas as coisas que acontecem na sua vida. Jesus já tinha visto Pedro lançando a rede durante a madrugada inteira e sabia que ele não havia tido resultado. Jesus já tinha liberado uma palavra que o próprio Pedro não havia ouvido ainda, que era sobre arrependimento, porque estava chegando a hora que o reino dos céus iria se fazer aqui na terra. E aqui no versículo 19 diz assim, então disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. E agora que eu quero que você entenda por que Jesus permitiu que Pedro não pegasse nada, por que Jesus permitiu que aquela noite fosse frustrada na vida de Simão Pedro. Porque o projeto de Jesus para Pedro e para os outros discípulos que estavam ali era que eles fossem acompanhar a Jesus, para que eles fossem após Jesus, para que eles estivessem seguindo Jesus e parassem de pescar peixes e sim que eles fossem pescadores de homens. E muitas vezes você está focado somente no resultado que você quer obter, nas coisas que você pede a Jesus para ter um resultado terreno, para que as coisas aqui na terra funcionem para você, para que a sua empresa dê resultado, para que você seja uma pessoa próspera, para que você obtenha bens materiais. E olha como Deus ele é tão misericordioso, porque primeiro ele fez com que Pedro se frustrasse e não pescasse nada. Depois ele mostrou para Pedro que debaixo da palavra dele, ele seria mais que o suficiente na pescaria, que ele pescaria tantos peixes que ele teria que dividir a pescaria com várias e várias pessoas ali para que o barco dele não afundasse. Mas quando ele volta para as margens, aqui é onde diz que no versículo 11, para finalizar aqui nessa palavra, diz assim, ó, e levando os barcos para a terra, deixando tudo, os seguiram. Então, Pedro, que teria se frustrado tanto porque não obteve resultado, depois ele ter tido um grande resultado, depois ele ter tido uma grande pescaria, depois ele ter pescado tantos peixes, ter multiplicado, ele simplesmente abandona o barco, ele abandona a rede, larga tudo para trás, sabendo que ele estava debaixo de uma palavra de Jesus, que ele teria resultado na pesca, e ele começa a seguir a Jesus. Então presta atenção na parte mais importante dessa palavra. Não importa se você se frustrou, não importa se você não obteve resultado. Jesus, ele conhece
todos os seus passos e ele vai armar alguma forma para que você se coloque, se você se apresente mediante a presença dele, para que ele fale com você, para que ele te dê uma palavra e através dessa palavra ele irá te levar naquele local onde você não teve resultado nenhum, para que você obtenha um resultado muito maior do que você esperou que tivesse, para que você multiplique em 10, 20 vezes o número de peixes que você pescaria ou o resultado que você procurou naquele local. Porém, após Deus fazer tudo isso, ele vai mostrar para você que nada disso importa. O que importa é que você esteja na presença de Jesus e que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Porque após Pedro ter todo esse resultado, ele foi para a margem, ele abandonou o barco, ele abandonou a rede e começou a seguir Jesus. E a confirmação também aqui está em Mateus capítulo 4, no versículo 20, que diz assim: e eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Então, tudo que você entregar nas mãos de Deus, tudo que você fizer para Deus, tudo que você se prostrar, pedir perdão para Deus e reconhecer que sem Ele você não é nada, Jesus permitirá que você tenha o resultado aqui na terra. Porém, o resultado que você tem aqui na terra das coisas terrenas não significa nada para Deus. O resultado que Deus quer que você tenha é que você cumpra seu propósito, que você ganhe almas para o reino dele, que você siga os passos dele e que você esteja disposto a abandonar tudo para cumprir a palavra de Deus para sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou dessa palavra, dá o seu like aí, comenta algo que você achou interessante nessa palavra, me ajuda aí, compartilha, se inscreve no canal para que eu sempre possa colocar uma palavra aqui para que venha edificar a sua vida, em nome de Jesus.